E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no nosso MentorCast e agora com visual novo. Foi reestilizado, tudo pronto. Ficou bom, hein? Ficou ótimo, ficou ótimo. Agora sai os podcast fera aqui. Com certeza. Então você vê que mudou a mesa, mudou o cenário, a iluminação está perfeita. Então, com certeza, a gente vai conseguir muito mais material para vocês. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial. Kelvin, um empresário do ramo de tecnologia. Kelvin, fala um pouquinho para nós da sua empresa. Bora, vamos lá. Fala, galera, beleza? Muito prazer, meu nome é Kelvin, sou empresário do setor de tecnologia. Eu tenho uma InsurTech, então essa é a minha empresa atual, uma empresa de tecnologia voltada para o mercado de seguros. A gente desenvolve soluções para o mercado de TI. De carreira, Emerson, eu sou programador, né, cara? Meu negócio é desenvolver sistema e criar soluções. E aí, cara, fui desenvolvendo, subindo minha carreira, até o momento que eu falei, velho, agora eu tenho que criar minha própria empresa e montar os meus produtos. E aí surgiu a General Claims, a minha primeira empresa, que me fez iniciar nesse ramo do empreendedorismo. E daí pra frente eu tô tocando meus negócios. Cria uma, cria outra, vende, faz acontecer. Virou além de empresário, um empreendedor. E essa parte de tecnologia? Quem está começando na tecnologia, você acha que é um bom caminho ele deslanchar para ser empreendedor? É possível? Eu sei que no seu caso foi, mas qualquer um pode ou como é que funciona? Eu acho que assim, o pessoal às vezes fala que quer ser empresário por conta do salário, né? Não faz sentido. Qualquer um pode empreender na sua própria empresa e também você pode empreender na empresa dos outros. Essa é uma visão que poucas pessoas passam, entendeu? E é isso que eu quero falar muito daqui para frente, né? Então, você como pessoa, você pode criar o seu próprio negócio, igual eu, cara. Eu sinto aqui dentro de criar as coisas e queria ter a minha própria empresa e seguir esse caminho. Mas tem pessoas que podem optar por seguir o ramo de intraempreender, que é empreender dentro da empresa dos outros. Você ter um cargo, crescer, galgar aquele cargo, fazer aquela empresa crescer, que também dá muito certo. Entendeu? O importante é fazer. Que legal. Isso quer dizer, então, que esse instinto de desenvolver, que veio da programação, te levou a empreender. Seria isso? Uhum. Essa vontade de criar. Sim, minha vontade de criar, de ter a minha assinatura ali, sabe? Eu gosto disso, cara. Eu tenho esse fogo de fazer acontecer. E fico muito feliz quando é a minha empresa, sabe? Então, tipo, eu não servi... Chegou um momento em que eu falei, cara, eu preciso ter o que é meu, sabe? Eu preciso criar uma empresa também. A empresa em si, ela é um projeto, né? Então, o projeto de uma empresa. É como se fosse um filho, é mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Tá, então é um carinho especial, é um tratamento totalmente especial. Diferente. Totalmente diferente. Você acha que quando uma pessoa tem a sua própria empresa, ele trata diferente do que a empresa dos outros? É assim? Deve ser assim ou não deve ser assim? É assim, mas não deve ser assim, cara. Muito não bom. Deve ser assim. Porque o que eu vim aprendendo é que a empresa não é o CNPJ. A empresa é o Kelvin. É o CPF. Cara, como eu demorei pra enxergar isso. Que legal. Cara, você é a sua empresa. Você é a empresa. Então, você tem que investir em você, você tem que fazer por você, independente de onde você esteja, se seja num CNPJ que você é sócio ou num CNPJ que você simplesmente está lá ocupando uma função. Olha que legal. O Kelvin está falando de empresa como empresário e por ser tecnologia, às vezes a gente não imagina o tamanho da empresa, né? Muita gente pode estar pensando... Ele está falando, olha, tem que investir em você e em você. Você fala, poxa, eu acho que ele é eu empresa, né? Talvez seja o único funcionário dessa empresa. Vamos tirar essa dúvida agora. Kelvin, quantos funcionários, colaboradores você tem na sua empresa? Hoje nós temos 48. 48 colaboradores. Tá vendo, pessoal? É sobre isso que a gente está falando. Né? Então, ele saiu da área de TI como programador, de repente viu que tinha esse instinto para criar a vontade de empreender, criou a sua empresa, hoje tem 48 colaboradores. E não começou assim, Emerson. Ela começou eu mesmo, sozinho, com um sócio. A gente começou a tocar lá em 2015, final de 2015. Até 2019, a General Claims tinha 3 pessoas. De 2019 para 2020, que deu um boom.
Aumentou para 8, para 10, para 16, depois deu um boom para 32, se eu não me engano, 38 pessoas, chegou até 55 colaboradores e hoje está equilibrado em 48. Que legal. Empresa de tecnologia, a gente vê as grandes empresas, né? Google, Facebook e as demais aí, elas normalmente são empresas de capital aberto. Isso. No seu caso, acho que não, né? Não. Porque é difícil uma empresa de capital aberto, né? Não, é que assim, essas empresas são tipo os jogadores de futebol caro, tipo Neymar da vida, sabe? São unicórnios, são empresas que explodiram assim e valem bilhões. Certo. Cara, mas você pode ter uma empresa que não precisa valer bilhão, pode valer milhão, já é bastante, entendeu? Com certeza, mas a sua eu tenho certeza que vale minha... alguns milhões. Vale alguns milhões já. Não já precisamos entrar empresa... nesse detalhe, mas eu sei o valor da sua empresa e é especial. E isso que é interessante, pessoal. Vocês veem, o valor da empresa é o valor do CPF do dono da empresa. Isso. É justamente isso. Então, você tem ideia que você vale milhões? Sim, tenho. Eu não tenho, meu valor é inestimável, é incalculável. E esse foi uma outra coisa que eu aprendi. Por isso que eu falo que a empresa é você. A empresa é literalmente, a empresa sou eu. Qualquer coisa que eu colocar minha mão vai levar todo o meu valor junto. A hora que você entende isso, cara, sabe aquele negócio que você tem que se dar valor. É isso, cara. Que legal. E olha, pessoal, que interessante. Isso quer dizer que com esse conceito, se a gente levar ao pé da letra, uma empresa não quebra. A gente vai falar, fali a empresa, quebrei a empresa. Então, na verdade, ele não quebrou a empresa, ele se quebrou. É isso aí, ele se quebrou. Isso mesmo. Que interessante. E isso é normal, você acredita? Acontece muito. É normal. Eu não sei estatística agora, mas eu sei que de cada 10 empresas que abrem, eu acho que mais a metade não dura o primeiro ano, o segundo ano. É um número muito pequeno que se destaca e poucas passam prosperar. do quinto ano, que é fatal para as empresas. Eu também não tenho nenhum dado estatístico aqui para te passar, mas é bem difícil. E é difícil porque você, em alguns momentos, você como empreendedor, você confunde a resiliência com burrice. Será que eu não estou sendo tolo de ficar insistindo nesse negócio? Não, isso é resiliência. Tá, mas qual que é a diferença de um para outro? Cara, hoje eu consigo... Antes eu não enxergava, eu não conseguia saber a diferença da resiliência para persistência, né? Aí hoje eu tenho tanta clareza nisso, Emerson. Sabe qual é a diferença? Vou te explicar. O que acontece? O segredo é você continuar insistindo sem desistir. Mas toda vez que você erra, você tem que cometer um erro diferente. Isso é ser resiliente, é você continuar errando de forma diferente até você alcançar o sucesso, o seu sucesso. E o sucesso ele é relativo também, tá? Sim. Então, tipo assim, por exemplo, para mim o sucesso, quando a minha empresa explodiu, era faturar R$1 milhão no ano. E quando eu atingi isso, eu falei, caraca, eu consegui, eu fui resiliente o suficiente para errar durante 5 anos até eu acertar a mão e chegar no 1 milhão, no tão sonhado 1 milhão de faturamento por ano. Nossa, 1 milhão é tão fácil de fazer. Agora eu tô na meta de fazer os 10 milhões ano. Entendeu? Eu tô quase lá, tô nos 95% já. Lá não chega. E depois a próxima vai ser 50 milhões ano. Então, que legal. Cara, e foi isso. E isso fez toda a diferença. Isso fez toda a diferença. E eu não sabia, eu fazia e não sabia. Eu sempre fui de arriscar e fazer e tocar o pau, né? E aí, a hora que eu comecei a conversar com outras pessoas, eu falei, caraca, é verdade. Eu erro, mas eu já corrijo a minha rota e erro de novo e já corrijo. Eu já fazia isso, só que às vezes a gente não sabe o nome, a gente não sabe nem que tá aplicando um dos princípios, mas vai tocando, é isso que é legal. É instinto, isso é instinto, é verdade. Mas com o nome que você falou aqui para mim, uma palavra, né, que para mim ficou gravada agora, você falou em resiliência. Para mim, resiliência é uma coisa que faz parte de mim. Na verdade, eu sou atleta e todo atleta precisa ser resiliente, principalmente o de alto rendimento. E o que acontece? A resiliência te leva para lugares especiais. Então, com certeza, a resiliência te levou aonde você está e vai te levar muito mais longe. É isso. Você falou alguns segredos que são importantes, pessoal. Tá vendo? O medo de errar te reduz a capacidade de crescer.
Você nunca pode ter medo de errar. Não se preocupa com ele, é natural. O sucesso, ele nada mais é do que uma sucessão de erros. É isso. Primeiro você erra muito para depois ter o sucesso. Total. Já dizia não. Uma vez o Thomas Edison, perguntaram para ele, quando ele acabou de desenvolver a lâmpada, conseguiu fazer a lâmpada ficar acesa por um bom período. Falaram, poxa, mas me parece que você errou mais de 1000 vezes antes disso, né? Então você falhou mais de 1000 vezes. Ele falou, não, eu não falei nenhuma vez. Eu descobri mais de 1000 maneiras para não acender uma lâmpada. Até que eu descobri a que acende. E é sobre isso. Resiliência é sobre isso. É não desistir. É focar e ir para cima. Às vezes vai ter alguns percalços no caminho e você precisa só entender que precisa corrigir a rota rápido. O segredo também é ser rápido. É verdade. Erra rápido, conserta rápido e vamos para frente para errar de novo, consertar de novo até chegar no foco. Não tem como ter sucesso sem errar. Simples assim. É isso. Cara, você falou tudo. Você sabe uma outra coisa que foi uma virada de chave na minha vida? De verdade. Mas Quero saber. Essa eu só aprendi agora. Velho, cachaço velho. Já com 32 anos. Eu tenho 32 anos, galera. Essa eu só aprendi agora. Mas eu vou... essa eu aprendi há 6 meses atrás. E essa é a coisa que vai fazer eu virar um multimilionário e um cara fudido na área de negócio, de empresa. Quero saber. Grande. Me conta. Até os meus 31 anos e meio, eu achava que eu conseguia fazer tudo sozinho. Que eu conseguia mover o mundo sozinho. Foda-se todo mundo, eu sou bom pra caralho. Eu faço, eu aconteço e tudo mais. Cara, mas eu não percebi o quanto o tempo passou tão rápido e o quanto eu errei. É isso. E eu nunca parei pra olhar esses erros assim com detalhe, sabe? Porque às vezes a gente foca só no dinheiro e aí a gente fica só olhando formas de ganhar mais dinheiro, sabe? Mas aí eu comecei a olhar e falar, cara, o quão sólido são as minhas empresas. O quão sólido é a minha base de conhecimento para atingir o próximo nível. Porque uma coisa é você fazer 1 milhão. Uma coisa é você fazer 10 milhões. Mas 50, mas não dá. Dá não, mano. Que legal. Não dá não. E aí a hora que eu fui analisando, falei, putz, até onde eu quero chegar? Sabe? Porque essa questão do número, isso aí é simplesmente um marco. É como se fosse um troféu. Você é atleta, você sabe. Sim. Você ganha o campeonato municipal, regional, depois você quer o estadual, depois você quer o nacional internacional. É isso, é só isso, entendeu? E aí eu comecei a olhar e falei, cara, velho, não dá. Sozinho não dá, não. Incrível, né? Essa eu aprendi agora. Você descobriu o segredo do sucesso. Você sabe por quê? Sozinho geralmente não funciona, com raras exceções. Tem alguns motivos especiais para isso. E você está com toda a razão. Eu tenho um pouquinho mais de experiência que você, pela idade, então eu posso te falar. É assim, primeiro ponto, você sozinho, você só consegue ter um campo de visão, um ponto de vista. E nem sempre é o mais adequado. Com mais pessoas, com visões diferentes, você vai conseguir analisar o problema de formas diferentes e chegar à solução mais rápido. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Tem uma teoria chinesa que diz assim, que você pega um graveto de bambu, você quebra ele com facilidade. 2, talvez você quebra. Quando você junta vários gravetos, você não quebra de jeito nenhum. Porque juntos somos mais fortes. Isso faz toda a diferença. Total. E mais uma coisa, o pessoal tem preocupação com o sócio. Porque eles acham que o sócio vai dividir lucro. Sócio não é para dividir lucro. Nunca foi e nunca será. O segredo para ter um sócio e para prosperar é dividir problema. Sócio é para isso. Eu paguei 300 mil para aprender isso aí, hein, gente.
Ele tá liberando vocês, ó, ao vivo. Sócia para dividir problemas. E aí fica muito mais fácil, porque a carga ela é dividida. E fora o incentivo que tem. Uhum. Quando você tem, claro que precisa encontrar a pessoa certa, o propósito tem que ser similar ou semelhante, vocês têm que estar indo na mesma direção. Aí não tem erro, não tem como dar errado. Eu não conheço ninguém que começou exatamente sozinho uma coisa bilionária ou trilionária. Todo começou com várias pessoas. Claro que acaba um se destacando mais, Sim. leva o nome da empresa, mas sempre tem um pool de pessoas por trás. Isso faz toda a diferença. Que bom que você descobriu isso tão novo. Você falou velho, mas tão novo. 32 anos é um bebê ainda. Aí, ó. Ó, essa câmera aqui, produção, eu paguei 300 mil reais pra sentar numa mesa, pra conhecer esse cara, pra ele liberar pra mim um conhecimento que ele vai dar agora de graça pra vocês. Olha essa pergunta que esse cara vai responder. Emerson, fala pra mim daqueles 5 pilares que mudou a minha trajetória. Vai, olha isso aqui, galera. Na verdade, nós temos 12 áreas na vida que são importantes que a gente deve ter um cuidado especial. Mas 5 delas são as mais importantes. Se você conseguir executar essas áreas da melhor forma possível, você vai ser uma pessoa íntegra e feliz. Porque o sucesso não tem a ver com questão financeira. É isso. A prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Dinheiro é uma parte importante, claro que é. Quem não quer ser bem-sucedido, quem não quer ter liberdade financeira, é especial. Mas só a liberdade financeira não te leva a lugar nenhum. Eu conheço e sei de muitos bilionários, trilionários e multimilionários que quando chega no final da vida, veem que não conquistaram nada e tentam recuperar o tempo perdido em algumas áreas que ele deixou para trás para se tornar esse empresário de sucesso. E depois ele descobre que se tem uma coisa que não tem preço, que você não consegue comprar, é o tempo. E o tempo não volta, meu amigo. Então cuide bem dessas 5 áreas, que é: cuida do reino de Deus. Seja religioso, não precisa ter uma religião. Seja religioso. Né? Acredite em um ser maior que cuida da gente e esteja em contato direto com ele. E o mais importante, você precisa ser obediente a ele. Ah, como que eu sou obediente a Deus? Eu não sei o que ele quer. Coração é o radinho de comunicação direto com Deus. E não tem erro. Ele fala com você pelo coração. E quando você sentir no coração de fazer alguma coisa, faça. Esse é o primeiro ponto. Você precisa estar bem amparado na parte do reino principal, que é para onde todos nós vamos voltar um dia. Segundo ponto, parte financeira. Claro, você precisa cuidar. Então, está totalmente certo você trabalhar, você evoluir, você crescer nessa área. Isso aí não tem como não ser. Né? A gente precisa cuidar bem da família e precisa conseguir essa liberdade financeira, isso é fundamental. Mas não adianta nada você ter o reino, você ter liberdade financeira, se você não tiver a terceira área, que é a saúde. Imagina, adianta você ter dinheiro, você ser temente a Deus, você ser uma pessoa boa, mas você não ter saúde para ir daqui e ali, não poder andar direito, não poder fazer uma atividade física. Então, a parte de saúde é o terceiro ponto fundamental para você cuidar. Não deixe essa área de lado. Eu costumo dizer que o corpo é tão importante que Deus nos deu o corpo para que a gente possa cumprir nossa missão aqui na Terra. Então você tem a obrigação de cuidar do seu corpo e da sua saúde. Então dentro dessa área também tem várias coisas para cuidar, mas é saúde. Esse é o mais, esse é não mais, mas é muito importante. Quarto ponto, que talvez seja o mais importante, eu podia deixar para o fim, mas eu vou falar ele agora. É a família. Família talvez seja o mais importante de todos esses. Falar, como assim? A família é mais importante que Deus? Família é mais importante que Deus? Não e sim.
Por quê? Adianta você ter a parte financeira boa, você ter a saúde boa, você ter Deus no coração, obedecer a Deus, se você não tem para quem voltar para casa, Puta merda. se olha você não isso. tem com quem dividir tudo isso, Caralho. é muito vazio. Não faz sentido. Concorda que não faz sentido isso? Concordo. Plenamente. Então não faz sentido se você não tiver a família bem estruturada. E dentro da família também tem várias áreas que a gente tem que cuidar. Eu estou falando por cima. Precisa entender. E uma coisa importante, que seria o 5º ponto, é a parte mental, emocional. Porque também não adianta nada você ter todas as áreas boas, mas você não for bom de cabeça. Se você se preocupar muito com o que os outros pensam de você, se você não aprender a dizer não na hora correta. Então, a parte emocional e mental é muito importante. Então, se você cuidar da parte emocional, da saúde, da parte financeira, da parte religiosa e da parte emocional, acabou. Cuida das 5, você vai ser o cara mais feliz e mais íntegro em tudo. Posso fazer um merchan aqui? Vou sair da rota. Por favor. Pode? Você manda aqui. Então, beleza. Ó. Provavelmente eu sou igual a você, que quis dominar o mundo em menor tempo possível, se tornar um milionário rápido, focou a tua vida e a tua trajetória no dinheiro. E aí, a hora que você rompeu a barreira do tão sonhado milhão, você olhou pra trás e viu tudo destruído. Foi o que eu reparei quando eu vim pra cá. Família, minha família abandonada. Eu tenho 3 filhas. Comecei cedo, tudo abandonado. E esse cara aqui tá sendo meu mentor. Esse cara aqui conquistou a vida dele com 30 anos e parou tudo pra cuidar da família dele. Você tá com 60, né? É isso. E agora ele voltou com um propósito. Eu tenho orgulho de ser seu mentorado. Tenho orgulho de ser seu mentorado. Porque ele tá fazendo eu equilibrar essas 5 áreas e a gente focou no principal, que é o quê? Família. Na família. No emocional. Os 5 são pilares importantes, mas às vezes você tem um que você sacrificou ele demais e aquele é o primeiro que você tem que recuperar. E no meu caso era a família, e depois a emoção. Sabe o que é você ser um empresário que está em paz? Se você não sabe, meu amigo, ó, já caça aí, ó. Já caça no Instagram. Entendeu? Eu não tenho nem palavra para descrever, eu só sei que eu sinto. Estou em paz. Estou literalmente em paz. Mas é exatamente sobre isso, é ficar em paz, porque senão não faz sentido. E não pense você que isso é um erro de poucas pessoas. Todos nós, eu falei nós, né? Porque eu também errei muito. Eu tive que errar muito para acertar. Como você falou no começo, o segredo do sucesso não é não errar. Muito pelo contrário, a gente só descobre que é feliz quando a gente descobriu a tristeza. Senão a gente não sabe o que é felicidade. E é justamente sobre isso. Então eu também errei muito com a minha família no começo. É normal que o homem erre. É normal. Total. Porque o homem é provedor e ele quer prover a família. E para ele é só isso que importa. Gente, isso é só o mínimo. De verdade, uma família, quando ela é bem cuidada, bem gerida, não tem dinheiro que possa ser maior do que essa satisfação. Então o dinheiro é importante, só que você precisa equilibrar a vida. Dá para ser um empresário de sucesso, dá para ser financeiramente bem-sucedido, dá para ser saudável, dá para ter Deus no coração e cuidar das coisas do reino e ao mesmo tempo cuidar muito bem da sua família e ser valorizado em casa. Porque ser valorizado em casa não tem preço, não tem valor. Não tem coisa mais importante. É isso. Vou te fazer uma pergunta. Manda. Manda, professor. Você sabe por quê muitos homens, após o serviço, quase todo dia vai para o happy hour antes de ir para casa? Não. Por quê? Muita gente acha porque gosta do lazer, gosta de bater papo com os amigos, acha que é isso. Não é isso. É porque no trabalho, normalmente, uma pessoa que é um gerente, um supervisor, um diretor, um CEO, o dono da empresa,
ele é tratado bem demais na empresa. Só que, para chegar nesse ponto na empresa, ele deixou a família abandonada de lado. É isso. E em casa, sabe como ele vai ser tratado? Como um João ninguém. Ele não vai ter o respeito em casa. Ele vai chegar tarde em casa e a mulher vai estar esperando ele com palavras grosseiras, que ele merece. Fique bem claro que ele merece. E ele não tem prazer nenhum para casa. Então ele tem que ir o mais tarde possível e sair o mais cedo possível para não ter esse contato. Aí está o erro. Nossa. Aí está o erro. Se o homem consegue entender o valor da família, gerar valor dentro da família e valorizar a família como ela tem que ser valorizada, cara, ele não vê a hora de voltar para casa. É verdade. Tá dando o horário dele ir embora, ele não vê a hora. Não. Mas para quê? Para correr para casa, sabe para quê? Para chegar em casa, ter o respeito da esposa, ter o respeito da família. Isso não tem preço. Agora tem uma notícia boa. Qual? Uma notícia boa. Por mais que você possa achar que a sua família não esteja bem, pode ser que ainda dê tempo. Pode ser que ainda dê tempo. Por que pode ser? Porque tem um pré-requisito. Não é assim, todo mundo consegue. Não é todo mundo. A pessoa precisa estar respirando. Você está respirando? Faz um teste aí. Respirou? Que bom, cara. Então, no seu caso, dá jeito tem de consertar salvação. isso, cara. Tem salvação. E o melhor, não tem satisfação maior do que agregar valor para a família. Não tem coisa melhor. E assim, é um aprendizado diário e é uma felicidade constante. A gente chega a flutuar quando está tudo bem em casa. É uma coisa que todo mundo deveria tentar melhorar. E se alguém precisar de ajuda de verdade, eu posso te ajudar, com certeza. Galera, certeza. Certeza. Você não vai se arrepender em nada. O cara é brabo. Brabo. Eu sou testemunha. Testemunho. Tenho 3 filhos. Eu comecei com 21 anos. O que você espera? Meu negócio era putaria, Emerson. Você é louco. Eu adorava uma balada. Eu engravidei a minha namorada, eu tinha 21 anos e casei. O que um moleque desse tá preparado pra tocar uma família e virei pai do nada, cara. Virei pai do nada, do nada. E aí eu já falei, puta, agora já começamos errado, quer ter família grande, já engatei o segundo e o terceiro. Sem preparação nenhuma. Eu vivi 8 anos do meu casamento uma merda, entendeu? E culpa minha, não é culpa da minha esposa, não. Culpa minha. Que bom. Entendeu? Gente, você ter clareza... Isso aqui que eu tô falando pra vocês é clareza. Eu não tenho vergonha de admitir que eu fui um merda do marido, um merda do pai. Eu fui. Hoje não. A gente tá aqui em Alphaville. A minha família é em Sorocaba. 5 horas minha malinha tá pronta pra cair o mundo. Vai cair vai descer aqui, o helicóptero vai colar 10 presidentes aqui. Eu quero que os 10 se foda. Boa. E vou embora. É isso. Porque é o que me interessa tá lá. Cara, isso mudou minha vida. É sobre isso, galera, é sobre isso. Se você é empresário e tá nessa condição, dá tempo. Vai que o homem é bravo. Você tá respirando. Você tá respirando. Tem que ver, faz um teste. É isso aí. Se o ar entrou e saiu, porra, legal. Pessoal, olha, a família é tão importante, e mais importante que qualquer empresa. Não tem como. Sabe por quê? A família é mais importante do que qualquer empresa. Você sabe, Kelvin, por quê? Por quê? Conta. Quero ouvir você falando. Eu gosto de ouvir você falando. Porque assim, todas as empresas são criadas aqui entre sócios. São criações terrenas, criação da terra. O homem cria uma empresa. Mas a família não foi criada pelo homem. É a única instituição, é a única empresa que foi criada por Deus. Então, isso aí. Então não tem como. É a maior, a melhor, e é a que a gente precisa preservar. Infelizmente, na nossa sociedade, devido a interesses, né, a gente vê que a nossa família está sendo degradada. A gente está perdendo muito a questão familiar. Isso judia muito do nosso povo. Nosso povo é maravilhoso. A gente precisa reencontrar o valor da família. E a gente precisa lutar pelo valor da família, agregar a família tradicional. Quando eu falo família tradicional, eu não quero dizer que não existam famílias de várias formas diferentes
E existe e tem que existir mesmo. Mas a família tradicional, onde tem os pais, os filhos, os netos, e isso é a base da sociedade. E a gente precisa fortalecer isso. É isso. E é assim, é um a um. É cada um entendendo a sua posição dentro da família. Porque a posição de um não pode ser pegada por outro. Por exemplo, a função da mulher é uma, a função do homem é outra, a função dos filhos são outra. Isso não quer dizer que um não pode ajudar o outro. Claro que pode e deve. O homem deve ajudar a mulher nas suas funções, a mulher deve ajudar os homens nas suas funções, os filhos também, mas tem que ficar bem definido qual a função do homem e qual a função da mulher. O homem, com esse instinto de provedor, o que o homem faz? Ele constrói a casa. Ele vai lá e constrói a casa para a mulher. Mas a casa só se torna um lar por causa da mulher. Quem torna a casa um lar é a mulher e os filhos. Chega, você tá liberando tudo de graça, hein? Não, chega, tá bom. Gente, o tiozão aqui, se liga nisso aqui. Eu cheguei aqui, eu conheci o Everson. Puta, paizão meu, demais. Aí eu falei pra ele que eu tinha vontade de montar um comércio. Tenho vontade de montar um negócio e tudo mais. Sabe, sentir mais essa parte de lidar com público, com pessoa. Aí ele falou pra mim assim, não, você quer montar o quê? Vai, fala uma empresa aí. Eu falei, não, eu quero montar uma padaria. Não, já fiz, já montei. Quero fazer isso, já tive. O cara teve mais de 30 empresas, não foi, Emerson? Você já montou? Mais. Mais de 30 CNPJ, meu querido. Você não tá entendendo. Você não tá entendendo a amplitude de conhecimento que esse cara tem. E a família é a base principal. Mas vem firme que a finança é forte também. Na verdade, é muito importante a parte financeira, porque ela vai te dar o respaldo para você poder cuidar bem da sua família, que também é um ponto principal. E isso que eu acho mais incrível, que ninguém fala, né? Parece que as pessoas têm vergonha de falar que a parte financeira é importante, não sei explicar. Tem vergonha, mas eu te confesso que eu sempre também, antigamente eu também tinha um certo preconceito com relação à parte financeira, em achar que é importante, porque é um preconceito brasileiro. Você vai nos Estados Unidos, as pessoas bem-sucedidas, com uma condição financeira boa, elas são enaltecidas e elogiadas. Todo mundo sabe que ele é uma pessoa que prosperou porque trabalhou. No Brasil, a impressão que tem quando a pessoa prospera é que ela ou roubou, ou teve sorte, alguma coisa assim. É verdade. Então, a gente precisa mudar esse conceito do povo. O pessoal precisa entender que o sucesso é para quem acorda cedo. O sucesso é para quem trabalha muito. É isso. O sucesso não é para quem fica na cama mais tempo. Então, não é para todos. De verdade. A parte financeira não é para todos. Mas pode ser para todos. Deus nos deu livre-arbítrio justamente para isso, tomar decisão. Então, a gente é o dono da nossa vida. A gente é que define para onde a gente quer chegar. Então, se você tem vontade de prosperar, é só prosperar. É isso. Deus já nos deu tudo, é só ir buscar que é teu. É isso, filho do rei. Mas, lembre-se, não tente ir sozinho, porque sozinho vai te causar úlcera, gastrite, você vai perder família, você vai perder tudo. Sozinho você não vai chegar em lugar nenhum. E quem tá te falando aqui é uma pessoa que estava sozinho e deu 2 passos para trás para poder dar 20 para frente agora. Porque me custou, Emerson. Sabe por que sozinho não dá certo? Também. A gente falou a questão dos sócios, né? Então eu vou te falar mais uma coisa interessante. Então manda. Eu achei que sozinho, quando a pessoa perguntava para mim, você vai sozinho, você tá sozinho? Eu falei, não, sozinho não, eu tô com Deus. Eu sempre falava isso, né? Demorou para me descobrir. Eu não estava com Deus. Sabe por quê? Por quê? Porque Deus só está presente onde 2 ou mais pessoas estiverem em nome dele. Que pariu. Então, por mais que você sozinho ache que você está com Deus, ele só está onde 2 ou mais pessoas estiverem em nome dele. Então eu preciso estar dentro de uma igreja? De forma nenhuma. É só questão religiosa? De jeito nenhum. Um negócio também. Um propósito também pode ser de Deus. Pode ser em nome de Deus. Quando você faz um negócio honesto, quando você não prejudica ninguém,
você dá o seu melhor, Deus está ali. Porque é isso que Ele quer. Deus não quer Verdade. que você tenha uma vida medíocre. Não quer. Deus quer que você prospere. Todos somos filhos de Deus. Todos nós. Então, todos nós temos as mesmas possibilidades. É só correr atrás. Agora, sozinho, o Kelvin falou, você pode conseguir. Não é que você não vai conseguir, você pode. Mas é muito mais longe o percurso. O ideal é você estar com pessoas experientes, de preferência, mentores que já tenham experiências nas áreas que você quer prosperar, para você encurtar o caminho. É só sobre encurtar o caminho, comprar tempo. É isso, Emerson. É isso. As pessoas acham isso uma idiotice, sabia? Mas eu também achava. É A gente normal. acha que o único jeito de ficar rico é juntando dinheiro. E, cara, que merda, né, que a gente faz? Só cagada. Tá louco, meu. Onde já se viu? Você não sabe jogar, você não sabe fazer. E você não quer pagar pra aprender. Não, prefere fazer errando. Prefere aprender errando. É sofrido, cara. Puta merda. A questão é que todo mundo fala, tempo é muito valioso, a gente não consegue comprar o tempo. Mas um engano. Claro que a gente compra tempo. Isso mesmo. A gente compra tempo enquanto a gente tem tempo. Esse é o segredo. Uhum. Lá na frente, quando você tiver uma idade muito mais avançada, aí sim, o tempo cronológico você não vai conseguir comprar. Por isso que nesse momento, nessa época da sua vida, você precisa comprar a maior quantidade de tempo que você conseguir para você exponenciar o seu tempo. É isso. Para você multiplicar o seu tempo e conseguir um espaço mais curto, chegar em lugares muito mais longes. Só sobre isso. Eu tava conversando com um amigo meu, e ele é CTO da empresa que eu faço parte do conselho, né? Tá. E aí ele me perguntou, ele falou, pô, Kelvin, cara, como que funciona esse trajeto para você virar conselheiro de uma determinada empresa, né? Eu sou conselheiro em 3 startups. Eu falei pra ele, cara, você tem que se fuder muito. Você tem que dar muita cabeçada. E qual que é a graça de você ser conselheiro? É você senta numa mesa com o CEO, o dono da empresa, ele tá assim, ó. Ele tá com 2 tapa-olho aqui, assim. Tapa-olho não, aqueles, esqueci, tapa-visão de burro, de cavalo. Então ele tá olhando só pra baixo, Emerson. Só pro problema aqui, ó. Puta, minha operação não funciona, tá difícil. Caraca, tem que resolver, tem cliente, papapá. Só que ele esquece de fazer o quê? De olhar pro mercado, de olhar pro mundo, olhar pro que tá acontecendo. E difícil mesmo. Quem tá dentro da ilha não sabe que tá na ilha. Entendeu? Exato. E o meu papel lá é esse. Cara, eu já fui, e na verdade, até pouco tempo atrás, eu tava nesse cenário de estar assim, só olhando pros meus negócios, só pra dentro da minha empresa. Então, eu vim com a perspectiva de fora da ilha, ajudar quem tá na ilha. E lá de cima falando, cara, tá todo mundo indo pra direita. Vai pra direita. A esquerda vai dar merda. Esse é o segredo. É isso. Esse é o papel do conselho. E esse é o papel do mentor também. Com certeza. Mentoria tá virando carne de vaca. Sim. Pra quem não tem conhecimento. Exato. Pra quem não tem conhecimento. Você tem que ter um mentor que tem bagagem. Que tem casca, Emerson. Lá vem em mim. É isso. O cara que resolve. É isso. Porra, como que eu vou... É a mesma coisa. Pô, eu sou mentorado do Emerson, né? Vou chamar um cara pra ser meu mentor de família. Vou chamar um cara que tem a minha idade. Eu tomar no cu, cara. Não tem lógica. Chamei um casca grossa aqui, ó. 60 anos nas costas, com uma família maravilhosa, com uma carreira maravilhosa, que ainda pode me auxiliar em todas as áreas da minha vida. Porque daquelas 5, se uma delas não tiver bom, acabou. As outras 4 caem. Exatamente. E esse é o grande segredo. Esse é o grande segredo. Que legal. Kelvin, eu quero saber... 360 graus vou dar aqui na nossa conversa. Vai! Gostei, 360. Bora! Esse Fala número aí é mágico, hein? O que você gosta? O que te dá prazer na vida? Criar. Criar. Você gosta de... Qualquer criação, coisa. Qualquer coisa. Literalmente qualquer coisa. Eu sou... Assim, a parte onde eu ganho dinheiro com o meu dom é na tecnologia, que é onde eu domino muito. Cara, mas eu gosto de tudo. Literalmente de tudo. Por exemplo, eu já tive uma funilaria. Tem nada a ver com TI. Sim. Porque eu quis fazer algo, quis criar uma empresa, Legal. sabe? Entendeu? Às vezes eu crio uns negócios na minha casa, sabe aquelas gambiarras que eu acho que simplesmente pra fazer. Sabe? Sabe por que eu acho que as pessoas, não são todas, as que gostam de criar têm esse
brilho nos olhos que você teve agora quando você falou de criar? Porque eu também tenho. Por Sabe quê? por quê? Não sei. Porque é a forma da gente mais se assemelhar a Deus. Caralho. Porque Deus é o Criador. Deus criou tudo que a gente tem. Meu Deus. E tudo que não foi Ele que criou diretamente, Ele criou indiretamente. Ou seja, Ele multiplicou o talento deles em nós. E nós só multiplicamos a criação de Deus. Ou seja, por mais que a gente acredite que a gente está criando alguma coisa, é Ele. É verdade. Porque Ele só está multiplicando o talento que Ele nos A gente só deu. tá descobrindo. Então é por isso que dá tanto prazer em criar. Que legal. Adoro, Emerson. muito Adoro, bom, muito adoro, bom. sou É por apaixonado. conta disso. Sou É apaixonado. porque a gente se sente Deus. Cada criação é um Cara, filho. é verdade. Nossa, você agora sobre isso. achou por que eu quero ser empresário. É É isso, essa é a resposta. É verdade, literalmente, tem A essa gente sente sensação. isso. E é o que a gente precisa. Porque é o jeito da gente se encontrar. É isso. Aquela pergunta que ninguém consegue responder, né? Quem sou? Para onde vou? Da onde vem? É sobre isso. É sobre Quando a gente isso. consegue se encontrar e descobrir o nosso propósito de vida, facilita muitas coisas. É verdade. E uma coisa é certa. Tudo vem do Criador. É verdade. Então, quando a gente cria, a gente está em conexão total com Ele. É verdade. Por isso que a gente precisa de um lugar especial para criar, a gente precisa estar com a mente aberta, liberta, e faz toda a diferença. Parabéns. Obrigado. Parabéns por essa vontade, acho legal. Agora eu quero saber de você, o que você gosta de fazer além de criar, como lazer, como hobby? Fala para mim. Tá. O Kelvin esportista ou o Kelvin que gosta de natureza? O que você gosta? Cara, eu gosto de mato. Sítio. que Sou legal. apaixonado por cavalo. Você acredita que se eu pudesse não ter um computador na minha frente, eu não teria? De verdade. Que acredito. Meu negócio é ficar com o pé no chão. Roupa rasgada. No sítio. Simples. Não preciso nem de energia. De verdade. Eu acredito. De verdade. Isso é o que te dá prazer. Você se sente realizado. Tudo. Eu adoro mexer com cavalo. Eu tenho cavalo, é o animal que eu mais gosto. De esporte, eu gosto. Cara, eu não tenho um esporte favorito. Fala assim, ó, putz, eu gosto assim. O favorito mesmo é a porrada, sabe? Aí eu acho legal. Tudo que tem a ver com porrada eu gosto. Mas, que eu pratico, assim, qualquer esporte eu gosto. Entendeu? Legal. Eu cheguei num momento da minha vida que eu foquei tanto em trabalho que eu esqueci essa área e Normal. acabou definhando na minha vida. E agora que ela tá voltando a se aflorar. Então, por exemplo, eu tô voltando a nadar. Esse negócio é tipo um músculo, né? Então, se você não exercita, ele vai secando, vai definindo, e agora tá voltando. Então, eu cheguei a me engordar e tudo mais, mas não veio ao caso agora. Então, por exemplo, eu voltei a fazer natação, correr, pedalar, quero voltar a fazer luta, só não vou brigar com você, que o cara é campeão mundial de Kung Fu. O homem é brabo. Mas eu gosto de tudo, Emerson. Eu realmente não tenho... Falar assim, qual que é o favorito? Acho que o favorito mesmo... Eu não sei nem falar qual que é o favorito, mas eu gosto muito de natação, eu gosto de jiu-jitsu. Eu não tenho um só que só quero fazer esse. Não tem. Não tem. Mas olha que interessante, você vê a sua característica. Você gosta de criar, que tem a ver com Deus. E gosta da natureza, que tem tudo a ver com Deus. Sabia quando você está na natureza, com o pé no chão, perto de animais e coisa, talvez seja o momento que você mais se conecta com Deus. Nossa, é verdade. Junto com a criação. É verdade. Ou seja, é sobre isso, é sobre estar perto de Deus. É sobre estar se conectando com o Pai. Isso mudou minha vida, sabia? Acredito. Cara, eu falo pra você, ateu eu nunca tendenciei a ser. Mas eu tendenciei muitas vezes a ser agnóstico. Falar, cara, o que é Deus? O que é Deus? Até que eu decidi procurar e saber se existe ou não, entendeu? E aí tive a minha experiência, sabe? Eu acho que essa é a pegada. Quem procura, acha. Com certeza. Acabou. Você quer achar? Quer ter? Então você procura, pô. Você vai achar. É batata. É batata. Sabe? E eu sou uma pessoa que não acredita na religião. Eu acredito no espiritual. Então, tipo assim, eu sou da congregação. Mas eu nasci e me criei na congregação, eu não consigo trocar de igreja. Meu negócio é, eu vou morrer nessa igreja. Mas eu acredito no espiritismo, na católica, eu acredito em todas as religiões. Quer dizer, falei errado, não é a religião, é a parte espiritual do negócio. Porque se a pessoa se amarra à religiosidade, à placa, ela é doutrinada a seguir só aquilo e a sacrificar todo o resto, achar só que ela tá certa. E não é assim que funciona.
Agora a parte espiritual, não. O Deus de um é... O poder espiritual do Deus de um é o do outro também. Eu acredito nessa parte. Isso aí eu acredito muito. Não? E você tem razão. Você sabe que no Brasil tem mais de 6 mil religiões? Tá, pô. Falando assim, só das principais. E o que acontece? Onde tá não é que é problema das religiões. As religiões são ótimas. É 1 milhão de vezes melhor você estar dentro de uma religião, seja ele qual for, do que você estar no bar, bebendo e tal. Total. Então, assim, é muito mais produtivo e muito mais correto. Até porque, voltando no que eu falei antes, né? Onde 2 ou mais tiverem meu nome, ali estarei. Sim. Então, qualquer casa de oração, independente da denominação, É bom. tendo pessoas lá em busca do reino, vão encontrar. Então, está tudo certo. A maior questão é assim, são dogmas. Cada religião, ela tem dogmas que são coisas que não precisam ser provadas. É porque é. E quando é porque é e você tem que aceitar isso, fica um pouco difícil. Serve para algumas pessoas, não serve para outras. É verdade. Quando você fala com pessoas de diferentes religiões, é muito difícil conversar, porque a base é diferente. Então, por exemplo, cada uma vai achar que a dela é melhor. Não vai entender que a outra tem uma diferença ali, que para eles não é certo e para outra é, então fica um pouco diferente. Então, o que você falou é perfeito. A religiosidade é muito melhor do que a religião. Então, você não precisa estar vinculado a uma igreja, é bom que esteja, mas não precisa estar para você se encontrar com Deus. É isso. Muito pelo contrário. Então, que bom que você encontrou e assim, todos têm que encontrar. Sabe por quê? Você vai encontrar de qualquer jeito. Mas o ideal é que você encontre ainda em vida aqui. Porque a hora que você morrer, você vai encontrar. E aí você vai ter que prestar conta. É isso. Porque não correu atrás, porque não fez. E é isso. E é o pilar, né? É o pilar. Se um cair, por isso que é um dos pilares. E a gente precisa tomar. Como eu disse, o Kelvin falando aqui, a impressão que dá é que nossa, eu acertei tudo. Não, eu errei muito. Em todas essas áreas. Nas 5 eu errei muito. E é por isso que eu consegui hoje consertar todas, e hoje eu posso falar, porque errei bastante, sei quais são as dores de quem erra. Eu sei no que você está errando em qualquer uma dessas áreas. Conversar um pouquinho com você, eu vou te ajudar. E eu estou falando aqui, mais para homem, tá? Não que eu não possa ajudar mulheres e crianças, claro que pode também. Mas o foco aqui é para homem. Sabe por quê? Sabe por quê, Kelvin? Por quê? O erro sempre é seu. Você que está sempre errado. É isso. Sua mulher está sempre certa, cara. É isso. De verdade. De verdade. Mas é verdade. É verdade. E é sobre isso. É sobre encontrar como fazer essa relação ficar melhor. Relação, ela não nasce perfeita. Muita gente fala, preciso encontrar a paixão da minha vida. Esquece. Paixão tem tempo de vida útil. Paixão não dura para sempre. É verdade. E você não precisa encontrar a pessoa certa. Sabia que você não precisa encontrar? Todo mundo, precisa achar a pessoa. Não, não precisa. Você tem que encontrar a pessoa e depois fazer ela ser a pessoa certa para você. É sobre isso. Tudo está escrito. Deus sabe como faz tudo certinho. Não fica tentando procurar muito tempo, não. Construa uma família o mais rápido que você puder. É a melhor coisa que tem. Quando você constrói uma família, tudo funciona melhor. Tudo, até prosperidade vem, porque vem de Deus. Não tem como. Ser sozinho, por mais que você prospere, nunca vai estar completo. E depois que você prosperar, você começa a gerar um outro problema, sabia? Se você começa a prosperar sozinho, sabe ou não? Qual? Não. Conta aí. Porque assim, você prospera, você já está com dinheiro, com carro e tudo, sempre você vai achar que aquela pessoa que se aproximou de você foi pelo dinheiro. É verdade. Você vai ter muita dificuldade de encontrar uma parceira, uma companheira, pela parte emocional. Você sempre vai achar. E muitas vezes não é pela parte financeira, é pela emocional, mas você sempre vai ficar em dúvida. Isso vai prejudicar muito. Então, o ideal é que construa junto. É o ideal verdade. é que comece e construam juntos. E é maravilhoso isso. Eu posso falar, sem medo de errar, com 100% de certeza, que se não fosse a minha esposa, eu estava há anos-luz para trás. Entendeu? Então, tudo que eu sou, a parte boa, eu devo à minha esposa, que esteve junto em todos os momentos difíceis. E agora, eu só quero dar o melhor para minha rainha. Olha isso. Se Deus quiser, e permitir que eu viva até os 120, pelo menos, que é o que eu acredito que eu vou viver, eu quero a cada dia da minha vida honrar a minha esposa e meus filhos, mas principalmente a minha esposa, por tudo que ela passou junto comigo,
por tudo que nós atravessamos juntos, e ela precisa saber que ela, para mim, é a pessoa mais importante que tem na face da Terra. É isso. É isso. A gente tem que aprender isso. Eu tô aprendendo. É um aprendizado E constante. tô afinco aprendendo isso. No começo é engraçado, porque quando o cara erra muito, ele começa a tentar acertar, nem a mulher acredita. A mulher já acha que tem coisa errada. E é natural. Dá mais problema do que, natural, do que solução. É natural. E o que acontece? A gente precisa aprender, como tudo na vida, a gente precisa aprender. Quando a gente nasce, a gente vai aprender a falar, vai aprender a andar, tudo no tempo certo. E é justamente sobre isso. A gente não pode achar que a gente vai chegar, nossa, estou com um problema em casa, eu vou resolver da noite para o dia. Não. Mas consegue ser muito rápido. Se você tiver o caminho certo, como agir. E o que é legal? O que eu ensino não são técnicas milagrosas. É com base na verdade. Esse é de o verdade. principal. É de verdade. É com respeito, com amor, é com carinho. Não tem coisa melhor do que você querer voltar para casa. Não tem coisa. Sabe por quê? É o nosso porto seguro. É verdade, Emerson. É onde pode estar caindo o mundo, os negócios podem estar tudo errado. Se você tem para quem voltar e para onde voltar, tá tudo bem. É verdade. Agora, você ter todo o sucesso do mundo e não ter com quem dividir, não faz sentido. Eu posso aproveitar o seu podcast. Vou fazer uma outra revirada 360, mas é porque eu quero aproveitar esse momento de podcast. Boa. Para fazer uma chamada para um projeto em que eu estou participando. Pode ser? Que legal. Pô, primeiro fala para mim, antes de fazer a chamada, fala para mim, qual é esse projeto? Cara, eu estou participando de um grupo e uma holding, na verdade, né? E um braço dessa holding é uma empresa de marketing, mas não é um marketing convencional, sabe, Emerson? Cara, eles têm uma ideia diferenciada. E aí vai abrir um time atual e eu quero fazer uma chamada. Você me ajuda? Vamos fazer com certeza. A gente está precisando de pessoas que estão pelo propósito, que querem crescer, molecada mesmo, que quer morder a parede e fazer acontecer, entendeu? Que legal. Você sabia que eu também sou formado em marketing? Não acredito. Não brinca comigo, homem. Mas nunca usei. Na verdade, foi só uma graduação que eu fiz, mas não usei. Ó, cara, olha que surpresa. É podcaster. Kung Fu. Você é mestre de Kung Fu, né? Sifu, né? Kung Fu. Na verdade, eu sou multi-empresária. E agora descobri que você é marqueteiro também. Não é possível. Mas não atuo na área, eu só me formei. Mas sabe que marketing é uma das profissões do futuro, né? É do momento, é de agora e do futuro. Porque, na verdade, o marketing nunca vai acabar. Não, realmente. Então, que legal que tem essa empresa querendo fazer isso. E qual a ideia? Vocês querem contratar o quê? Profissionais já prontos, profissionais em formação? Como é? A gente quer contratar júniors, pessoas que já tenham uma base, mas não precisam ser experientes, porque a gente vai treinar. Eu acho legal. Essa é uma base das empresas que eu vou formatar daqui pra frente e também aconselhar, sabe? É a formação, Emerson. Que legal. É muito importante você formar os seus profissionais. Que legal. É muito importante. Prepará-los para desempenhar. As empresas e os empresários só sabem cobrar, sabe? E não, tem que pensar em formar. Boa. Não adianta. Como que você quer cobrar uma coisa que ninguém sabe o jeito que você quer que seja feito? Braços de ensino nas empresas, eu acho que é uma tendência que só vem para agregar. É fundamental isso para melhorar. Total. Que legal. Total. Faz uma chamada direta agora. Agora eu vou fazer duas. Eu vou fazer pra câmera e vou aproveitar e vou gravar um story também, porque eu quero que você saia junto comigo. Então vamos lá, eu vou gravar aqui 2 vídeos, ó. Ao vivo aqui, hein? Ao vivo. Fala, galera, estamos aqui no podcast. E eu vou aproveitar esse momento aqui no Mentorcast para fazer uma chamada para você. Você que esqueci até os cargos que eu preciso, acredita? Comecei a gravar. Eu sei que é da área de marketing. É da área de marketing. Lembrei. Você que é gestor de tráfego, social seller, você que atua com empresa de marketing, você que atua no segmento de marketing, é o seguinte... Filmmaker. Estamos com vagas abertas. Eu vou deixar o link aqui para você, ó. Clica aqui e se cadastra para o processo seletivo.
que legal. Kelvin, deixa eu fazer uma pergunta. Você falou que pode ser trainee, pessoas com boa vontade. E se a pessoa não sabe nada de marketing, mas se ele fala, eu posso, eu sei, eu faço acontecer, eu tenho vontade, eu preciso, eu quero essa oportunidade. Não tem jeito de dar uma chance para esse pessoal também? Para agora, eu vou criar um outro link especificamente para você que quer ser estagiário nesse tipo de área. Tá aqui, vai estar no próximo store. Pô, que legal. É isso, é sobre isso, porque dar oportunidade para os jovens é uma das melhores coisas que a gente pode fazer, dentro de uma empresa, porque esse país é dos jovens. Eles que vão fazer essa nação ficar com a cara que ela deve ter. Se trata disso, galera. E agora, eu vou encerrar aqui e vou fazer para essa câmera aqui, ó. Boa. Galera, seguinte, ó. Estamos participando de um projeto. Você que é filmmaker, gestor de tráfego, social selling, você que tem experiência na área de marketing, ou já trabalhou em agência, você não precisa ser super experiente, tá? Se inscreve aqui, estamos com vagas abertas para formar um time matador. Tá aqui o link, ó. Clica aí no link e se inscreva. Ah, que legal. E vou vambora. aproveitar então. E para você, pessoal, é o seguinte, o Kelvin é um empresário no ramo de tecnologia, com empresa que vale milhões, 48 colaboradores, é isso, né? Isso, 48. Já que atuam nessa empresa principal dele, está abrindo um braço para o marketing. Então ele vai criar uma empresa diferenciada. Ele é o cara da tecnologia. Então você imagina, não é qualquer marketing, é um marketing especial. Então você que já tem um pouco de experiência na área, ou que não tem experiência na área, mas tem vontade de crescer. Ele falou de princípio, então tem que ser pessoa que quer seguir no mesmo caminho, ajudar as pessoas, princípio religioso, bem definido e vontade de aprender. É isso, Kelvin? É isso. Sendo assim, essa é a lei. Ele vai colocar um link aqui, você clica nesse link, preenche o formulário e se for para ser sua uma dessas vagas, vai ser. Preenche o formulário que você tem uma equipe que vai entrar em contato com eles, é isso? Isso mesmo, vai passar por todo o processo seletivo com o meu time. Olha que legal. Então uma equipe vai entrar em contato com vocês, alguém da equipe, e você pode ser o mais novo selecionado aí dessa empresa, que eu acho que ele nem vai falar o nome ainda. Não, ainda não. Então ainda é um projeto surpresa. Emerson, mas eu só adianto que é o seguinte, eu não entro no jogo para fazer o que já tem no mercado, a gente entra para inovar. Então vamos criar uma empresa de marketing diferenciada, cara. Diferenciada. Inovação. Eu gosto disso, hein? Eu gosto muito disso. Depois dos bastidores eu te mostro o projeto, você vai ficar louco. Que legal. Kelvin, porra, meu, tá sendo um prazer estar com você aqui. Você é um cara diferenciado, especial. 32 anos, já um empresário de tanto sucesso, com uma carreira já super bem definida. Já sabe o que quer. Na verdade, eu nem posso falar que ele é um empresário, ele é um criador. Né? Porque é o que ele gosta de fazer. Então ele está nessa criação, uma coisa muito especial. Eu queria te dar os parabéns por você ser essa pessoa especial, mais ainda por ter entendido o valor da família. Isso é a coisa mais importante que você pode ter. Se você não tiver sucesso financeiro, mas tiver uma boa família, cara, você vai ser feliz. Como muita gente no interior, em casas pequenas, tem uma família na mão e vive bem. Legal. E o contrário não funciona. Então eu queria te parabenizar. Queria que você fizesse as suas considerações finais para a câmera ali. Agradecesse o público e o microfone é aberto para você aí, para suas considerações. Pô, muito obrigado, Emerson. Eu já vou filmar esse momento também. Seguinte, meus amigos. Essa é a palavra que eu tô sentindo. Muitas vezes você não sabe qual que é o seu propósito. Não tem problema. Procure ele, entendeu? O importante é você saber o caminho que você quer seguir. O destino que você quer chegar, no caminho você vai descobrir. Às vezes, vai embora. Mas você tem que engatar nesse caminho. Não fica preocupado em, puta, o Kelvin sabe o seu propósito, todo mundo sabe o propósito, eu não sei o meu, e agora, o que eu faço? Eu não vou conseguir evoluir por causa disso. O propósito uma hora vai clarear na tua mente. Só vai, encontra o caminho e vai, cara. Vai. E não desista. O caminho não é fácil. É difícil. Não desista. Esse é meu recado. Que legal, Kelvin. Eu fico muito feliz que você está aqui. Olha que grata surpresa, pessoal. Por favor. Aqui, Daniela, minha amiga portuguesa. Que prazer, minha amiga. Seja muito
muito bem-vindo ao Brasil. Valeu, galera!